Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Passando momentos difíceis, precisamos elevar os nossos olhos para os montes, crendo, confiando no poder de Deus. Ele sempre entrará com providência sobre a nossa vida e encontrará uma solução para as nossas dificuldades. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 36, o versículo 1 e o versículo 2. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Deus jamais desampara o seu povo. Se passamos momentos difíceis, é porque, primeiramente, nós demos as costas para o Senhor. Porque a vontade do nosso Deus é nos abençoar o tempo inteiro. O maior desejo de Deus é que nós alcancemos as melhores bênçãos. Deus sempre nos oferece mais do que nós merecemos. Ele é extremamente generoso, mas somos nós mesmos que trancamos as portas do nosso coração, da nossa vida, da nossa família e impedimos que as bênçãos de Deus possam cair sobre cada um de nós. Nesse momento, o povo que estava no cativeiro, Deus volta a fazer promessas para eles, falando que aqueles que tinham sorrido da derrota do povo do Senhor iriam se arrepender, porque o Deus de Israel iria restabelecer o seu povo na terra. Ele criaria condições para que o seu povo fosse liberto do cativeiro de Babilônia e retornasse para Jerusalém e vivesse seguro naquela terra. E os povos que um dia tinham sorrido do seu povo iriam lamentar, porque o povo se tornaria muito mais poderoso do que antes. Ezequiel capítulo 36, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu próprio opróbrio sobre si mesmas. Israel, pelo fato de estar no cativeiro, eles deveriam suportar o tempo determinado por Deus. Mas Deus encontraria uma forma para libertar o seu povo. Haviam outros povos ao redor do povo do Senhor que tinham participado da derrota do povo de Deus. Mas seria esse mesmo Deus que faria com que o seu povo mais uma vez retornasse para a terra que ele tinha dado como herança para Abraão e para Jacó. E eles jamais deveriam perder a esperança nesse Deus, porque quem estava fazendo promessas para ele era um Deus que jamais poderia falar. Era o Deus, o grande eu sou, é o Deus criador de todas as coisas. Foi o mesmo Deus que um dia fez um chamado pessoal a Abraão, era esse mesmo Deus que estava fazendo promessa a esse povo que estava disperso, tanto em Babilônia quanto na Assíria, em outras partes do mundo. Mas esse mesmo Deus iria reunir o seu povo mais uma vez e tornaria uma nação extremamente poderosa. Podemos observar claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Deus queria salvar todos os povos, todas as nações. Mas quando aqueles que são alvo do amor de Deus acumulam pecado nos seus corações, esses se tornam agora o alvo do juízo desse Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, ele é um Deus puro. Ele quer relacionar-se com aqueles que querem viver em santidade com ele. Mas aqueles que querem se envolver no pecado e buscar relacionamento com ele, será ele mesmo que derramará os seus juízos sobre esse povo ou sobre essa nação. No versículo 9 nós podemos observar Deus falando através do profeta Ezequiel, dizendo que ele mesmo estaria do lado do seu povo. Não é que Deus esteve do outro lado, mas o fato é que Deus permitiu que o seu povo recebesse os seus juízos. Mas Deus sempre amou o seu povo. Deus, quando permitiu que o sofrimento viesse sobre o seu povo, o objetivo era restaurar, humilhar e levar esse povo a depender de Deus. Mas em nenhum momento Deus deu as costas para o seu povo. Ele sempre esteve com seus braços abertos. Ele sempre quis salvar, restaurar, encontrar um coração convicto de que ele poderia ser doador de todas as bênçãos. O desejo de Deus era que nesse retorno não apenas as pessoas morassem em Jerusalém, mas elas também retornassem para ajudar. O desejo de Deus era que todas as tribos pudessem ser repovoadas, todas elas pudessem ser representadas. Seria Ele mesmo pessoalmente o responsável para abençoar cada tribo, cada povo.
No versículo 16, nós podemos observar que o profeta Ezequiel começa a fazer uma retrospectiva da história do povo de Deus. Como com mão poderosa ele libertou o seu povo do Egito. Mas o mesmo Deus que um dia libertou o seu povo da terra mais poderosa, seria o Deus que iria estabelecer o seu povo em Canaã e os fortaleceria para que nenhuma outra nação tivesse força para vencê-los. Mas isso iria acontecer não por causa da justiça do seu povo, mas por causa do nome de Deus. Porque se fosse levar em conta a justiça de uma nação, eles seriam destruídos. Mas era pelo nome de Deus, um nome santo. Quando outras nações ouvissem falar a respeito desse Deus, eles reconheceriam que Deus é Deus, Deus é soberano, e abririam seus corações e aceitariam esse Deus como Senhor das suas vidas. A maneira infiel como os israelitas viviam, a maneira como eles foram levados para o cativeiro, denegria a imagem de Deus. Porque quando os outros povos olhavam para os israelitas, imaginavam que o seu Deus era semelhante ao Deus de Israel, nada melhor do que o Deus deles. Deus não queria ser comparado com os outros deuses. Deus entendia que ele sempre foi soberano, ele sempre foi criador, o seu reino jamais teve começo e jamais terá fim. Era por isso que ele queria que o seu povo representasse o seu nome em santidade, porque quando as outras nações olhassem para o progresso, o crescimento dos israelitas e soubessem que foi o Deus de Abraão, de Isaac, que abençoou os israelitas, eles também abririam seus corações para aceitar esse Deus. Mas se os israelitas vivessem em fidelidade, representando o nome de Deus, nenhuma outra nação se sentiria tentada em querer abraçar o Deus criador de todas as coisas. Quando Deus age dessa forma, Deus não estava preocupado com a nação de Israel apenas. Deus estava preocupado com todas as nações, porque a maneira como Israel vivia iria repercutir para que outras nações pudessem aceitar o nome do Senhor. Se Israel representasse dignamente o nome de Deus, observasse os ensinamentos e vivesse uma vida de amor para com o seu Deus, todas as outras nações viriam a Jerusalém adorar o nome do Senhor. E esse era o pensamento original de Deus. Deus sempre quis que em Jerusalém se tornasse a sua moradia, para que o mundo inteiro, todos os povos da terra, se dirigissem a Jerusalém, crescem no nome de Deus, se entregassem a Ele e vivessem exclusivamente para o Senhor. Deus tinha escolhido os israelitas com propósitos. Não é porque os israelitas tivessem alguma coisa em melhor, mas é porque Deus queria que os israelitas representassem a Ele, fossem os seus missionários, pudessem expandir a mensagem para todo mundo, pudessem representar o seu nome por toda a terra. Todos os ensinamentos que Deus entregou nas mãos de Moisés, era o desejo de Deus que todos os povos da terra pudessem viver esses ensinamentos, para que todos pudessem adorá-lo, reconhecê-lo e viver uma vida em fidelidade a Ele. Quando Deus faz promessas ao seu povo que estava no cativeiro babilônico, Deus mais uma vez estava pensando no seu nome. Deus queria que os israelitas agora representassem e assumissem com fidelidade a aliança com o seu Deus. Seria esse mesmo Deus que iria perdoar os seus pecados. Seria esse mesmo Deus que iria purificar as falhas e os erros de infidelidade do seu povo. Seria esse mesmo Deus que iria esquecer o passado e iria permitir que o seu povo escrevesse uma nova história com ele agora no presente e no futuro. Se os israelitas aceitassem essa aliança, ele agora teria a esperança de no futuro os povos pagãos crerem no nome de Deus, aceitarem ao Senhor e viveriam uma vida em fidelidade a esse Deus Santo. Ezequiel capítulo 36, o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Era o desejo de Deus fazer toda a mudança necessária no coração do seu povo para que eles vivessem em fidelidade a Deus. Não haveria necessidade de um esforço humano. O que caberia a cada ser humano era se colocar à disposição de Deus. Deus seria o oleiro e o seu povo seria o barro. Deus faria todas as transformações. Aquele coração duro que resistia à voz de Deus, Deus iria remover. Através do poder do Espírito Santo, ele fazia todas as mudanças necessárias. Inclusive o coração de pedra seria agora colocado um coração de carne, onde o próprio Deus se assentaria no trono do coração de cada israelita e seria o próprio Deus que conduziria a vida e a nação do seu povo. Querido amigo, hoje é o mesmo convite que Deus faz a cada um de nós que vivemos nos dias em que nós estamos vivendo. Como é difícil viver em fidelidade a Deus, mas aqueles que querem viver em santidade para com Deus precisam tomar uma decisão,
precisam escolher, precisam permitir que Deus faça toda a mudança necessária. Nós jamais iremos encontrar a verdadeira mudança indo ao médico no hospital. O que temos que fazer a cada dia, de fato, é nos submeter à vontade do nosso Deus, e Deus irá fazer toda a mudança necessária do nosso coração. Jesus Cristo veio em carne e osso aqui e colocou os seus pés nessa terra para nos ensinar e nos dizer que é possível. Todo aquele que se coloca nas mãos de Deus, se torna possível uma vida diferente e transformada. Quando a graça de Deus nos alcança, jamais nós nos tornamos a mesma pessoa, nós somos transformados, nós nos tornamos uma nova pessoa, nós passamos a agir completamente contrário quando era completamente um homem carnal. Mas essa mudança que é efetuada no nosso coração não é por obras humanas, não é pelo poder humano, mas é pelo poder divino. Jesus venceu pelo poder de Deus, nós também podemos vencer quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 28, o desejo de Deus era que os israelitas se tornassem exclusivamente do Senhor, não um povo dividido, de Deus e de outros deuses, mas o desejo de Deus é que eles fossem exclusivamente do Senhor, vivessem exclusivamente para Ele, servissem a Ele como sendo o único soberano, entregassem o seu coração exclusivamente ao Senhor, colhessem os seus frutos e as suas ofertas, trouxessem para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. Jamais podemos nos esquecer, nos dias em que nós estamos vivendo, o desejo de Deus é que vivamos dessa forma. Quando nós começamos a dividir o nosso coração em servir ao Deus Criador dos céus e da terra, mas passamos a servir o Deus da moda, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus da tecnologia e os outros deuses que estão nesse mundo, nós estamos aborrecendo ao nosso Deus. Chegará o momento que Ele irá permitir que os seus juízos caiam sobre nós. Mas se nós queremos receber as suas bênçãos, queremos que de fato Ele nos levante e nos faça homens e mulheres vitoriosos pelo seu nome, nós precisamos a cada dia permitir que somente Ele, exclusivamente Ele, guie e conduza a nossa vida e vivamos exclusivamente a Ele. Hoje é o dia que temos que tomar as nossas decisões, hoje é o dia que temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Se Ele nos faz esse convite hoje, hoje é o dia de abrirmos o nosso coração à nossa vida e nos colocarmos sem reserva nas mãos do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu nome sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.